Oi, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um programa Pilar a Pilar. E hoje a gente tem um convidado muito especial que eu vou deixar para o meu sócio apresentar. Bom dia. Bom, a Raclay tem muita honra de convidar o Aníbal Vanderlei, um amigo de infância. Nos conhecemos praticamente desde o berço, né? Nossas mães são amigas há 60 anos, já me entreguei. Mas a ideia é o seguinte: o Aníbal hoje é uma referência nessa questão do ISG. E seguindo o pilar a pilar, a gente entende que vai enriquecer muito o que é sobre o assunto, né? E do que a Raclay faz e o que ela pretende fazer. Então essa é a nossa ideia. E eu vou Isso. pedir para o Aníbal também se apresentar, né? E aí seguimos aí com o nosso roteiro. Oi, Yara, Marcelo, obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade interessante conversar com vocês. Há muito tempo a gente tem falado sobre esse assunto. Hoje a gente tem uma operação bem robusta de medição de carbono e fluxo de nitrogênio e carbono na agricultura. É uma área muito grande no Brasil. Hoje a gente tem medição praticamente direta, dominando aí, vamos dizer, quase 70% do cerrado. E por conta disso é uma Deep Tech, a Fluere, que é a nossa empresa, é uma Deep Tech, foram muitos anos de desenvolvimento e muita experiência acumulada nesse período. Então, acho que a nossa conversa hoje vai ser bem frutífera mesmo. Legal. Com certeza. Hoje o tema é SG no Agro, né? Por isso o nosso convidado. E a gente vai comentar, né, sobre os temas em alta, principalmente sustentabilidade. E para começar essa conversa, né, eu gostaria que você contextualizasse um pouco, Aníbal, do que é sustentabilidade, como está acontecendo esse mercado, como a gente está vendo tanto no Brasil quanto no mundo, esse tema, né? E ela virou um critério econômico também, né? Importante ressaltar isso. Com certeza. O conceito geral de sustentabilidade ele vai abranger tanto a questão ambiental, né, o meio ambiente, a parte social e a econômica. Então, quando o critério lá dos anos 80, início, difundiu muito no início da década de 90, mas é você conseguir trazer um negócio com esses três nortes equilibrados. Quando a gente conversa no agro sobre sustentabilidade, o viés normalmente, hoje, de tema mais forte, acaba sendo ambiental. Por quê? Porque o social já está muito bem cuidado no que diz respeito às normas de proteção ao trabalhador rural, ao atendimento nos pequenos produtores ali, o suporte de programas de crédito agrícola, de incentivo à produção, enfim. E no econômico, o econômico não tem jeito, é produtividade e resultado. Aliás, produtividade é uma das grandes preocupações que a gente tem hoje no Brasil na relação E a da governança produtividade. também, né? Com governança, né? Aí, isso tudo embaixo de um núcleo de governança, né? E Uhum. aí, eu diria que a governança é um desafio que vem a reboque dos outros, tá? Ele vem a Perfeito. reboque aí. Então, quando a gente olha esse ambiente. Agora, quando a gente vai, o mais comum quando se conversa muito sobre sustentabilidade, o tema que vem mais quente hoje é a questão ambiental. E aí a gente tem, recentemente, diversos debates aí, ou diversas exigências. Por exemplo, você tem a norma europeia querendo que você tenha rastreabilidade do desmatamento na tua terra, do período de desmatamento na terra para poder adquirir produtos na Europa. É uma norma que entra em vigor esse ano, escorregou para o ano que vem. Você tem a questão da medição de carbono. Se a gente olhar tudo em meio ambiente, o único elemento realmente metrificável hoje, porque tem mais de 20 anos de desenvolvimento de metodologias, é o carbono. A água, obviamente, pelo volume, pela disponibilidade e tal, mas o carbono, que é muito difícil de fazer, ele é o mais metrificável hoje e acaba sendo a forma de comparação entre produtividade vis-à-vis ambiente dos produtos, tá? Então, assim, olhando por alto, o Perfeito. que o agricultor tem que olhar hoje é se a área dele é elegível, ou seja, para determinados mercados, ou para qual mercado a área dele é elegível, se toda a questão relacionada a impacto ambiental de sobreuso de insumos ou subutilização de insumos, enfim, de qualquer que seja o modelo, e a questão da emissão de carbono e remoção de carbono no solo, tá? Eu acho que a gente tem muito que
falar sobre isso, porque é onde eu vejo muita armadilha hoje. Tá? Perfeito. Me veio até um insight aqui, né, na cabeça. A gente tem muito em alta hoje o uso de bioinsumos, né? Você acha que isso é favorável a um ESG mais adaptável à realidade do produtor rural? Ou o cultivo convencional continua sendo mais escolhido em questão de eficácia e impacto ali? Então, essas 5 horas que a gente tem de conversa vão ser muito interessantes, né? Porque esse é um assunto longo e importante. Vamos lá. Recentemente, a gente analisou. Vamos, assim, o agricultor tem que entender isso. Assim, tem um negócio que é você começar uma transição da agricultura tradicional para mais regenerativa, ou seja, você começando a usar bioinsumos, fertilizantes orgânicos e insumos. A gente fez uma comparação de impacto, uma primeira comparação de impacto de emissões de carbono, comparando áreas, uma área muito grande, que já está certificada para agricultura regenerativa, certificada inclusive no Regenagri, e áreas de produção tradicional. Notadamente, o impacto de emissão no ciclo de vida do produto, ou seja, do insumo até colher na área regenerativa, é muito inferior. Mas inferior, assim, tipo, vamos lá, pode chegar a 50%. Muito relevante. E mantendo níveis de produtividades? Em geral, mantendo níveis de produtividade. Agora, para o cara migrar de um para o outro, não é da noite para o dia. Por quê? O agricultor, ele não vai pegar e chegar, amanhã vai ser tudo regenerativo. Ele não é maluco. Porque ele tem que, de alguma maneira, testar essa transição. Adaptar o manejo da área dele, região, né? Exatamente. Produto, Eventualmente, alterar a forma como ele cuida do solo. Tudo, assim, não é só você trocar o insumo, mas é um conjunto de práticas que vão além disso. E quando a gente começar a ter, porque não tem dado, o que a gente tem são pesquisas, assim, mais dado profundo, com análise real ali do resultado, tem muito pouco. A verdade é essa. Está começando, né? Exatamente. Isso tudo agora. Então, o cara tem que planejar, e ele não quer correr esse risco, porque se o cara perde um ano de safra, são 3 anos para se recuperar. Sim. Então, ele não vai tomar esse risco, mas você fazer a transição do cultivo convencional para a agricultura mais regenerativa, ele vai fazer esse processo. Tá? Perfeito. E aí entra uma outra questão que é da credibilidade desse processo, que ele vai buscar uma certificação. As certificações, quando começaram, elas eram muito rígidas. Então, o cara exigia assim, uma pontuação muito alta, e a pontuação tem muito a ver com o insumo que ele utiliza, com o manejo, enfim, com a semente, tem um monte de variável ali. E aí eles pegaram e falaram, olha, a gente só vai considerar regenerativa quem está lá no topo da pirâmide. É óbvio que ninguém chega no topo da pirâmide. É um nível tecnológico muito Exatamente, exigido, né? É como escalar uma montanha de 8.000 metros. Você vai estar bacana quando chegar lá nos 8.000. Mas tem um monte de montanha de 3.000, 4.000, 1.000. Tem um monte de parede boa para você subir. Então, e você pode ir fazendo isso de forma escalonada. Agora, o resultado a gente sabe que é bom. Não é obviamente, os primeiros casos tiveram peso e tal, mas a gente sabe que o resultado é bom. E é importante, talvez não para esse momento, mas para um produto que está indo ao mercado no futuro próximo, tá? Eu acho que a gente vai ainda conversar sobre esse assunto daqui a pouco. A dicotomia entre o curto e o longo prazo que a gente tem que trabalhar aí. Ou seja, hoje, com as exigências citadas, né? Por exemplo, o pilar hoje, ele faz parte, né? O ESG passa a ser um pilar de risco, ou seja, para eu financiar um produtor, ele vai ter que atender, né, normas, exigências, como você falou. Não vai, inicialmente, era atingir o Everest. Aí falam assim, olha, a Everest vão ser 3 produtores em vez de 30 milhões de produtores. Então, na verdade, é o seguinte, hoje
há algum tempo, na verdade, e com exigência até a nível Banco Central Mundial, né? De essa questão do ESG, ou seja, é meio que irreversível hoje isso, né? Assim, é bem difícil andar para trás. Vamos começar olhando quem compra, né? Quem são os... Onde é que está o mercado aí? Se a gente olha as commodities, um mercado enorme na Ásia, mercado na Europa e algum mercado nos Estados Unidos. Quando você olha a Europa hoje está implantando exigências de remoção de impacto de intensidade de carbono muito fortes. Não está ainda direto no produto do agro. Mas o tecido que ela compra da Ásia já está pedindo rastreamento de carbono. E o tecido que ela compra lá da China usa algodão de onde? Do Brasil. Do Brasil. Então, a China... E trabalho escravo, desculpa te interromper, e trabalho escravo, por exemplo, Bangladesh, nessa parte de tecidos, não sei onde entraria nisso, desculpa eu ter cortado. Vamos lá. Pro europeu, se na cadeia de produção do tecido que ele está comprando tiver trabalho escravo, aquele fornecedor já era. Okay. Já era. É cortado ali na faca. Porque esse cara que está comprando tecido, ele também tem um investidor, ele tem um mercado muito mais exigente. E não é só na Europa, não. Se você tem trabalho escravo aqui na cadeia nos Estados Unidos, também é barrado. Enfim, é critério obrigatório. Aqui também. Isso assim, vamos falar, default. É default. A meliância não conta no processo. Ela está fora do mercado. Obrigado. Desculpa, tá? Assim, sendo claro aí. Mas assim, quando a gente fala de intensidade de carbono, o agricultor hoje... ele não vai conseguir um preço melhor no produto por ele ter uma menor intensidade de emissão. Então, o grão, na soja não vai ter isso, no milho não vai ter isso. Mas quando você olha impactos em outras cadeias, vamos lá, na cadeia do tecido, a CBAM ainda não está pegando o produto agrícola, mas ela vai pegar 2030, 2032, está pegando ali. A gente está caminhando para isso, né? Exatamente. Entendi, um processo. É um processo. E você não a safra que você vai plantar 2027, 2028, você está começando a planejar agora. Com certeza. Entendeu? Certeza. Daqui a pouco você está planejando. Então, o que você vai tirar daqui a 2 anos, você está olhando 2 anos antes. E você vai ter um período de adaptação, você tem que medir internamente antes de entrar no mercado. Você tem que passar por processo de certificação, porque greenwash, meus amigos, acabou. E aí tem que diferenciar o que é greenwash e o que é... Greenwash é o ESG fake, tá? Só para o nosso... E o que é baixa maturidade metodológica. Perfeito. Tá? Que nós temos hoje uma baixa maturidade metodológica nas medições do agro. E o que a gente tem investido muito hoje é em elevar essa maturidade metodológica e partindo para uma operação de medição direta. Então, assim, tem que olhar esses 2 aspectos aí, tá? Semana passada saiu uma normativa do GHG Protocol, do WRI, já determinando medições precisas, granulares, com rastreabilidade, lavoura por lavoura, produto por produto, e que você tem que ter a descrição metodológica ali. Então, o mercado fora já está se adaptando a isso. Aí você, eu não vendo para o exterior, por que eu vou me preocupar com isso? Não é verdade. Vamos lá. Nós já temos, há alguns anos, um mercado regulado de carbono. Pode não parecer. O RenovaBio criou uma cultura de mercado regulado. E ele, na análise do RenovaBio, você olha o ciclo de vida completo. Você está pegando desde o insumo até o grão, ou que vai para esmagamento, e depois que vai virar o etanol, o biodiesel, assim, olhando uma das cadeias, né? Se você muda o seu processo produtivo para baixa intensidade de carbono, isso gera um volume maior de CBIOs para você negociar, de certificados de descarbonização
cuja negociação é registrada na B3. Então, hoje tem dinheiro na mesa já em carbono na agricultura. Ele só não é disseminado para todo mundo e ele pega só uma parte do mercado. Mas na prática já tem, gente. Assim, sem nem olhar ainda os critérios de emissão de CPR verde, de títulos vinculados à sustentabilidade. Sem olhar isso, já existe um mercado funcionando e está pegando todo mundo, que tem lá o milho safrinha que está indo para a indústria de etanol, para a soja que está indo para o biodiesel. E aí é um grande desafio, gente. Eu acho que, só para não atrapalhar um pouco, a gente tem que olhar também, o grande está se preparando. Relevante. A questão é o pequeno. E é um que subsidia principalmente o mercado interno, né? O pequeno, ele foca, né, em alimentar nosso mercado interno. E o grande foca em mandar para fora. Então, eu acho que entra naquela dicotomia que você falou, né? Do curto e longo prazo. Até quando a gente vai ter preparado? Quando isso vai começar a ser exigido? Né? Igual a maturidade metodológica que você falou. Tem um prazo estimado para a gente atingir ela, pelo menos no grande, e quando isso vai refletir no pequeno? Tá, vamos lá. O grande já está fazendo, tá? Já está se preparando. Só que, naturalmente, você tem um processo de contaminação positiva dos grandes e dos traders. Entendeu? Quem está puxando essa melhoria, na verdade, são os hubs de negociação de produtos. Então, você tem, na indústria do café, você tem os selos de sustentabilidade que tem variáveis bem rígidas de avaliação. Você tem grandes trading já fazendo programas de agricultura regenerativa com diferentes graus de adesão. E você tem a trading já se preocupando como é que ela vai analisar, por exemplo, a intensidade de carbono daquele pequeno que ela está fomentando. O insumo, né? Exatamente. Porque no final do dia, a gente está falando que o pequeno atende o mercado interno, mas através da trading ele atende o mercado externo também, entendeu? Então, você tem toda uma cadeia. Você quer ver um outro negócio? Muitas usinas de biocombustíveis trabalham com redes de pequenos produtores. Então, ela tem que começar a contaminar essa rede. Ela já está querendo contaminar. Contaminado no sentido positivo, né? Mas fazer essa transição para a cadeia dele. E ela já está se movimentando nessa direção, porque, no fundo, eles também estão entendendo que tem dinheiro na mesa ali. Tá? Então, não é direto o impacto, não é uma coisa que você vai conversar com um cara, um produtor grande, dizer, e aí, a tua soja de baixo carbono, você tem um preço melhor? Ele vai dizer, não tem. Não tem, você não tem lá cotado em Chicago soja de baixo carbono, soja de carbono alto, entende? Não tem isso. O mercado é só um, né? O preço da commodity, na verdade. O preço da commodity. Principalmente num período que a gente está passando, que a gente tem um estoque grande no mercado. Os últimos anos, se você olhar o mercado internacional, a gente tem uma oferta ligeiramente superior à demanda. Então, isso impacta. Agora, quando inverte, a coisa muda e você começa a ter diferenciação de produto e tal, muda bastante. Perfeito. E como a gente pode transformar toda essa sustentabilidade, né, em vantagem competitiva para o Brasil? Vamos lá. Produzir em baixo carbono, por exemplo, é mais barato que produzir com produto químico. E aí está o dilema do produtor. Porque ele enxerga... Tem uma coisa engraçada. Eu vou conversar com o pessoal fala assim, não, porque
a gente precisa entender o processo produtor, queria ver as informações dele e, invariavelmente, todo mundo fala assim para mim, olha, o cara não tem esse dado, não adianta você pedir essa informação, ele não vai... Não Meu vai amigo, abrir isso, né? não vai abrir vírgula. Aquele cara, ele tem no caderninho aquele negócio, assim, na ponta do lápis, porque cada grama de defensivo, de fertilizante, cada hora que ele bota a máquina no campo, custa para ele. Uhum. Então, você tem uma relação de custo que o cara tem controle. Ele só é um pouco acanhado de contar o que ele está fazendo. Às vezes a soja está verdinha ali e tal, mas o cara está sentado em cima da informação. Então, isso é importante para ele porque ele tem essa informação em relação a custo, tá? Uhum. Mas esse cara, na hora que ele migra da tradicional para margem generativa, ele vai fazer essa operação de tal maneira que ele ou preserve a produtividade ou aumente a produtividade. Então, se você olhar aquele estudo da McKinsey sobre digitalização, a McKinsey todo ano faz um estudo sobre digitalização na agricultura, tá? Uhum. Se você olhar os resultados que tem acontecido, que tem saído nos últimos anos do estudo da McKinsey, o grande desafio do Brasil é você aumentar a produtividade por hectare. Sim. E o que está aparecendo é que não é enfiar um monte de químico no solo que vai melhorar, mas você fazer isso de forma mais produtiva ou de forma mais inteligente. Então, as duas coisas casam e tem impacto no margem generativo, tem impacto no bolso do produtor, com certeza, principalmente na parte de fertilizante, quando ele migra para o orgânico, enfim, em relação a custo, né? Preservando a produtividade. Agora a gente tem que ver qual é o caminho para melhorar essa produtividade. É aí que eu acho que está o desafio, é como é que você vai fazer a segunda etapa. Uhum. Em relação à Hacklay, vamos dizer, nós, seguindo os pilares, né, a questão ambiental ela é um critério de análise, né? Ou seja, você vai ter um score para esse produtor, como é que ele está em termos ambientais, né? Se está de acordo, reserva ambiental, ou seja, ainda uma história ainda mais preliminar do que você falou. Então, na verdade, nesse processo hoje o mercado já consegue enxergar, né, o de acordo com as normas ambientais brasileiras, que elas são muito avançadas comparadas com o mundo. Quer dizer, sempre acompanho o ministro Cabreira no LinkedIn, por exemplo, ele mostra exemplos, né, lugares nos Estados Unidos, plantação assim, você não vê nem meia árvore, e aqui você vê plantações gigantes de soja atrás com algumas reservas florestais, ou seja, não somos vilões, né? Tá certo? Ao contrário, o Brasil é super avançado em relação a isso. Agora, claro que temos muita coisa a melhorar. Tem o mau produtor, como tem o mau advogado, o mau economista, ou seja, existem os maus como em todo lugar. Agora, tem um risco que está passando embaixo do radar. Opa, então vamos lá. Vamos lá, tem um risco. Porque o que é que acontece? Você vai dizer assim, o cara tem um bom indicador de sustentabilidade, ele está ali, tá legal, tá numa terra que foi desmatada há mais de 20 anos, ele fez essa transição e tal, mas tem um bicho nesse mercado que assusta todo mundo, que é o clima. Entendeu? E um dos nossos desafios hoje é estudar, e que a gente lá, um dos nossos nortes na Fluere, em cada cultura entender como é que o clima afeta inicialmente os fluxos de carbono e nitrogênio na agricultura. Então, por que isso? Porque a história do crédito de carbono, o crédito de carbono é bacana, é um título criado aí há mais de 20 anos, tem mercado exterior e tal. O problema é o seguinte, o agricultor não vê o crédito de carbono assim de imediato, mas o carbono e o nitrogênio estão ali na base da nutrição do solo dele. Então é ali que está a importância. Esse negócio está diretamente ligado à produtividade dele, tá? Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é assim, naturalmente, um atraso de um período... Eu sou economista, eu não sou agrônomo, né? Só estou contando os números, me contam aí por aí. Mas vamos lá. Um atraso num período de chuva ou um período de chuva irregular, você tem que ter uma análise
ou uma expectativa de um clima mais à frente, um cenário de clima mais à frente regular, você tem que metrificar o tamanho do teu risco de produtividade. Claro. Porque no final da conta, lá na frente, você tem que entender, olha, eu tinha uma previsão aqui de uma safra de, sei lá, 50 sacas, escolhi 45. Já quebrou a perna do financiamento do cara. Até porque o custo hoje, né, devido às condições de mercado que a gente tá mais alto, né? E a gente não deve esperar melhoria muito significativa nos próximos anos, hein? Nos Fora o próximos custo 2 financeiro, anos. né? Eu estou falando do custo É financeiro, do custo financeiro mesmo. entende? Mas a questão é... Isso não você para entender... O risco é sempre algo que você está olhando ali na frente. Você não quer pagar o custo dessa brincadeira, né? Você entender o risco que uma determinada área sob financiamento está correndo, você tem que modelar isso. Uhum. Então, isso é um trabalho de modelagem, entendendo como que aquela cultura vai se comportar, como aquele tipo de semente vai A região, né? para a Porque tem região. uns tipos de solo, tá usando o solo arenoso. Um plantio direto é o mais indicado para segurar mais umidade. Se eu der uma pausa de chuva, o meu solo vai aguentar segurar um tempo mais ali sem a chuva, porque tem uma umidade da palhada, por exemplo. Num solo argiloso, eu já tenho uma reserva natural de água. Isso. Mais tempo ali, eu consigo resistir mais a esse veranico, então um excesso de chuva, né? Mas isso é mapeado, né? E vai para melhoramento, eu imagino, de semente também, né? De cultivares para se adaptar a essa agricultura regenerativa, talvez. Mais um pilar aí, ou seja, é importante ter essas informações para a decisão de financiar ou não um produto rural. Eu por acho exemplo. que é um tabu do produtor, igual você falou. Com certeza o produtor tem tudo na palma da mão, porque ele precisa fazer um financiamento praticamente quase todos os anos, né? Porque é muito difícil o produtor plantar com capital próprio hoje. O crédito no Brasil ele é naturalmente subsidiado para custeio. Isso. E ele precisa informar isso, né? E informar isso é um ponto positivo para ele. Ele vai ter mais auxílio, né? E mais tecnologia disponível para ele a partir do momento que ele informa. E ele dá mais insumo para a gente estudar isso e preparar o Brasil para os próximos anos melhor ainda, né? Porque para mim a Fluere já é pioneira no mercado, assim, vocês estão chegando muito à frente Começaram ali. muito antes. Começaram muito antes, né? A gente começou antes a montar a base de dados. A gente lançou o produto em setembro do ano passado. Sim, então, mas é bem antes, fundamentado. então faz né? juntar a base de dados. Não, faz juntar. O Brasil tem um problema sério de dados. Mas deixa eu pegar 2 ganchos que você soltou aí que são importantes. É muito difícil hoje a gente ir conversar com alguém de peso na produção agrícola que não esteja adotando o plantio direto. Uhum. E também é difícil alguém que não tem uma boa parcela da área com o plantio de cobertura para proteger o solo. É muito difícil. Essas 2 práticas, elas aumentam a quantidade de carbono no solo, as 2 aumentam, oferecem um padrão de umidade melhor, elas realmente melhoram a capacidade do solo de alimentar aquela planta. Isso é ponto pacífico. Uhum. Quem não migrou, ou está migrando, ou vai migrar daqui a pouco. Porque é um resultado... Ele está olhando o vizinho, a soja do vizinho está verdinho, o milho está bonito, né? O sorgo. Ele fala, o que você fez? Eu fiz isso. E é muito simples, né? Teoricamente, de adotar. É muito simples. Aí, de várias conversas, o que eu ainda não vi, por exemplo, é a questão do manejo do solo. Importantíssimo. Exatamente, porque aparentemente não é tão simples assim você migrar daquele manejo. Você precisa passar a máquina, fazer uma correção de solo ali no cerrado uma vez a cada 4 anos no mínimo. Exatamente. Mas existem práticas que produtores estão alongando esse tempo e até tentando encontrar uma forma de não precisar fazer interferências mais violentas no solo.
Porque cada vez que você passa a máquina, você perde carbono, você perde nutriente. Então, Você está revolvendo. Você está revolvendo. Fora o diesel da máquina. Fora o diesel da máquina, que não é brincadeira, é verdade, não é brincadeira. Então, Além isso... do custo, né? Claro. Outra coisa, essas alterações frequentes que a gente tem de El Niño e Laninha, a gente teve um problema seríssimo na Argentina de seca, há alguns anos atrás. Foram 3 anos de uma seca seríssima ali na região produtora de grãos da Argentina. E, por exemplo, um fabricante de semente lá desenvolveu uma semente de soja mais resistente ao estresse hídrico. Aí, como eu disse, eu sou economista, né? Eu não sei se essa semente ela é eficaz também no ambiente de regularidade pluviométrica, de chuva. Uhum. Entendeu? Mas, com certeza, eles já se prepararam, porque passaram 3 anos de pavor, né? Eles já se prepararam para uma próxima fase onde você tem um risco mais concentrado no início da safra ali de falta de chuva até durante a safra toda. Então, tentando ter um plano B, né? Tem que ter um plano B, Tentando, exatamente. pelo menos. Né? E não adianta, assim, a América do Sul, aparentemente, é o único lugar do mundo que a gente consegue ter 2 safras, pelo menos, no ano. Tem uma região do Brasil que tem uma safra, eu acho que é o oeste da Bahia ali. Mas, em geral, são 2 safras, o que é um grande ganho. Né? E sem alta tecnologia, né? Porque a gente tem estações de chuvas bem definidas, então não precisa de um pivô para plantar 2 safras, né? Naturalmente a gente planta. É verdade. Mas quando a gente começa a olhar a expectativa de comportamento do clima para frente, a irrigação se torna uma grande estratégia. aliada, né? Exatamente. Mesmo que você não utilize em todo o período, você vai utilizar ela naqueles períodos que você tem maior... De estresse extremo. De estresse extremo. Você vai usar ela para preservar. Isso vai dar maior regularidade na produção agrícola brasileira. Tá? E é importante entender esse investimento. Então, é um aspecto importante aí. Outra coisa, e aí vamos falar pequeno e do grande, né? Uhum. O pequeno não tem noção, ele tem um cheiro, ele tem um técnico do risco que ele corre por conta de uma mudança climática não previsível, um cenário que pode até aparecer, ele não tem noção disso. Então, esse pequeno produtor, se ele não fizer, quando a gente diz não é fazer igual a um grande, ele pode ficar fora do mercado? Que é uma das nossas... falta de... Não é que ele possa ficar fora do mercado. Ele vai receber menos. Ele eventualmente ele vai ter menor produtividade. Vamos lá. Uma coisa é você metrificar, certificar. Outra coisa é você ter segurança na sua produção. Tá? Entendi. E você tem que olhar os 2 balanços. Na questão da certificação, ele vai certificar não porque ele deseje. Ele vai certificar porque o cara que compra o produto dele não está só exigindo. Ele chegou num ponto que ele diz assim, eu tenho que ajudar esse cara a certificar. Não adianta, eu vou ter que ajudar ele, não só porque a certificação é importante em termos de asseguração de qualidade, mas porque essas práticas melhoram a produtividade dele e dão mais segurança. Então, quando a Trade olha assim, vou fazer um programa de agricultura regenerativa e vou começar a trazer os meus produtores para a rede, ele está enxergando a melhoria do negócio dele. É um valor para ele, né? É um valor a para eficácia ele. do É um produto ganha-ganha, dele. né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma outra visão de mercado. E não é nada xiita, assim, não vou botar nada no solo. Não, gente, tecnicamente fazendo um processo que vai ter bons resultados. Mas você, como eu disse, tem que ser gradual e tem que ter muito apoio técnico ali. E cultural também, né? E cultural. Então, por isso que eu digo, o pequeno, eventualmente, ele não vai ficar fora desse mercado. Porque o comprador dele vai empurrar ele. Vai exigir isso dele, né? Quem na verdade, compra o produto dele. Agora, o que vai acontecer é que você tem que disseminar a cultura.
E aí você vai ter... E para você disseminar a cultura, você vai ter que ter uma relação mais próxima de integração com esse produtor. E aí, por exemplo, tem muito... A cooperativa já faz isso, né? A cooperativa faz isso, mas aquele cara que opera compra de grãos no mercado spot, ele começa a ter um problema. Entendi. Porque no spot do cara que não está participando de uma rede, esse cara que não está participando da rede, ou ele vai ter que sozinho investir nessas melhorias de processo, ou ele só vai vender para o cara que... O cara que está comprando spot, assim, está comprando à vista ali. A variável dele é preço e não qualidade. Uhum. Entendeu? Então, Sim. assim, ele vai... Eu recentemente conversei com um pessoal que opera só mercado spot e tal. Aí eu perguntei, velho, qual é a tua relação com o produto? Não, a gente conversa com a cooperativa, a gente diz, a gente vai comprar tanto, preço. Eles não se preocupam, não há uma preocupação para eles, porque eles estão preocupados com o preço mesmo. A variável deles acompanhar é o preço, né? Não a rastreabilidade do produto. Exatamente. Aí, quando a gente vai olhar os processos hoje de mercados externos, a rastreabilidade vira chave. Já é um processo irreversível. Já é irreversível. A implantação dela... Você falou isso no início, né? Cara, não tem jeito. É irreversível, bicho. Interessante. Não tem como você escapar dela. Né? E aí, vamos lá. A cooperativa a cooperativa e a associação de produtores, elas são importantíssimas para o pequeno produtor. São importantíssimas, porque esse cara sozinho não tem condições de investir. Com certeza. Não é até tempo físico e mental. Ele não tem tempo. Ele é sozinho, né? Ele é geralmente one man show, né? Exatamente. E aí o suporte do técnico agrícola é fundamental. E isso acaba sendo um movimento que ele em tempo, ele vai virar governamental, né? Porque as EMATERs hoje são quem subsidiam essa assistência técnica aos pequenos produtores. E fazem muito bem, né? Muito bem, um trabalho admirável ali. Mais um. São órgãos muito importantes e fundamentais. Com certeza. Vão atrapalhar aqui a conversa, né? Vamos lá. O nível de digitalização na agricultura melhora a cada ano. Uhum. E melhora não porque o produtor mudou, mas porque as ferramentas de digitalização estão melhorando violentamente. E rapidamente. Então, esse cara que no passado tinha uma resistência a usar uma solução de tecnologia, assim, você vai encontrar hoje fornecedores de tecnologia que o caderno de campo está no celular do cara. Uma empresa israelense que eu sou associado começou isso há 10, 11 anos atrás. Pois é. Virou uma commodity. Entende? Ele não tinha isso. A cooperativa começa a ser o disseminador. E tudo isso que eu estou falando de melhorar processo, de conhecer o dado, depende muito daquela informação que o produtor está trabalhando no processo diário dele. Uhum. Então, quem são as empresas com quem a Fluere gosta de conversar? O cara que faz ERP de gestão agrícola, o cara que faz caderno de campo, o cara que está melhorando a administração desse produtor. Perfeito. Complementar a isso é o cara que está me entregando o dado, que é mais pobre do que o dado que eu recebo do grande produtor, mas com a calibragem de modelo que eu faço com o grande, eu dissemino no pequeno. E eu acabo tendo um controle disso, né? Eu começo a criar parâmetros que são muito próximos da realidade, Vai né? disseminando a informação. Exatamente. E a tecnologia. Então, se a gente for fazer apostas no que diz respeito à melhoria de critérios de gestão de sustentabilidade, essas redes, elas tendem a ser muito fortes. Elas que estão direto com o produtor, né? Trazendo um dado de qualidade para que a gente possa trabalhar em modelos que façam sentido. É uma aposta, né?
É, por exemplo, a minha aposta. Eu acho que isso vai dar certo. Com certeza. Mas é um modelo cooperativo de produção. Excelente. É isso, né? Perfeito, pessoal. Fantástico, acho que, né, enriquece muito o conhecimento de todos, o nosso. Agradecer ao Aníbal. Eu que agradeço vocês a conversa. Você é provocativo o tempo todo. Né? A Hacklay está exatamente. Esse é o nosso objetivo, né? Trazer um crédito mais sustentável, né? Porque depois dessa discussão toda a gente entende que sim, sustentabilidade, ESG já é obrigatório e vai melhorar o acesso ao crédito e a própria venda da commodity, né? Ela vai influenciar em toda a cadeia de forma positiva e no mercado também. Perfeito, pessoal. Esse foi mais um programa. Pilar a Pilar, muito obrigada pela presença de vocês e eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.